Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, te agradeço imensamente você que me acompanha através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais do Facebook e também, principalmente, através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo o Dr. Renan Pozella Mandarino. O Dr. Renan Pozella Mandarino é meu colega advogado, mestre em Direito pela Unesp, professor universitário e coordenador do Grupo de Estudos Avançados do IBCCRIM. A nossa pauta de hoje, colaboração premiada, novas perspectivas para o sistema jurídico penal. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Dr. Renan, muito obrigado pela sua presença comigo aqui no programa, estou extremamente honrado. Eu que agradeço, Marcos, pelo convite e eu tenho a enorme satisfação de estar aqui presente com vocês, podendo compartilhar algumas coisas. Tá certo. Doutor, inicialmente eu quero te cumprimentar, né? Afinal de contas, a gente aí tomou conhecimento agora que o senhor participou de uma interessante empreitada, né, a respeito de colaboração premiada, e depois o senhor sagrou-se o vencedor. Como foi isso, doutor? Eu acabei participando do concurso de monografias, né, e a monografia foi fruto da minha dissertação de mestrado, e acabei sendo premiado, né, com a publicação de um livro sobre o assunto. Foi um prêmio pelo Instituto de Advogados de São Paulo, IASP, e tive essa honra aí de poder... Certo. E o livro é qual? Qual é o título, doutor? Então, chama Aspectos Penais da Colaboração Premiada. E a minha dissertação, né, de mestrado, que está lá dentro na categoria profissional, Limites Probatórios da Delação Premiada frente à verdade no processo penal, né? Eu procuro discutir essa questão da busca da verdade que existe no processo penal. Né? E um detalhe importante, que o doutor Alamiro Veludo fez parte da banca, doutor? Fez, o doutor Alamiro fez, eu fiquei sabendo depois, e enfim, um grande colega, uma pessoa de grande renome, bem gabaritado no direito penal. Isso mesmo, doutor Alamiro Veludo, que faz parte aqui do ADV especial do ADV Jus, para quem a gente quer mandar aí um fraterno abraço, ok? Doutor, agora entrando um pouquinho aqui na nossa pauta, né? Colaboração premiada, novas perspectivas para o sistema jurídico penal. Inclusive, foi objeto de uma palestra que o senhor proferiu na nossa 12ª subseção. Eu te pergunto o seguinte: o processo penal em termos contemporâneos, ele vive uma fase de, entre aspas, vamos dizer assim, algumas incertezas, e ele provoca uma certa instabilidade, mexendo com a verdade e com a confiança. Isso é factível, doutor? Sim, é factível. A colaboração premiada, ela já tem no nosso sistema há algum tempo já, né? Mas na realidade foi a partir de 2013 realmente que houve um procedimento sobre esse assunto, né? Mais especificamente na lei de combate a organizações criminosas. E na realidade a colaboração premiada com essa lei veio trazer o procedimento para regulamentar como ela deve ser aplicada. Mas na minha pesquisa, né, que eu desenvolvi, eu avalio a colaboração como se fosse uma consequência da nossa contemporaneidade, né? Uma sociedade aí que tem a busca pela eficiência, né? Na redução do tempo. E o processo penal está relacionado a isso, a risco, ao tempo, enfim, a problemas da nossa sociedade contemporânea, né, que é muito discutida na filosofia contemporânea. Né? Doutor, nós temos muitos espectadores aí que são estudantes de direito, estão em fase de conclusão de curso, e jovens também advogados, e esse foco dessa indagação é que nós estamos, evidentemente, falando da colaboração premiada, o que pode ser definido, né, o contexto, né, assim, desse instituto. Então, a colaboração premiada, ela vem como uma ramificação, vamos dizer assim, da justiça consensual.
Eu vejo com um pouco de crítica essa ideia de consensual, porque a colaboração não tem muito de, sei lá, se tiver, talvez bem criticável, né, essa ideia de consensualidade. Mas ela vem com uma ramificação da justiça consensual, que se aparece aí na justiça negociada, né? Então é uma forma de Ministério Público, né, o órgão acusatório, né, e também delegados de polícia, desde que tenha o aval do Ministério Público, de negociar com um acusado ou investigado ou até mesmo um condenado no processo penal. E a partir daí ele consegue então informações, né? O Ministério Público consegue informações mais detalhadas sobre a prática da organização criminosa. Em detrimento disso, o acusado consegue redução de penas e os benefícios, outros benefícios que já estão previstos, né, doutor? É. É isso mesmo. Agora, hoje está muito evidente, né, o foco aí sobre esses crimes aí do colarinho branco, até tem uma designação em inglês, né, doutor? E é possível fazer um paralelo da criminalidade moderna e com a criminalidade de massa. Afinal de contas, ambos são crimes, né, doutor? Perfeita colocação. É exatamente isso que a colaboração premiada vem para auxiliar, né? A nossa sociedade ela é complexa, né? E essa complexização da nossa sociedade também se reflete nas práticas criminais, né? A gente estava até então acostumado com a criminalidade de massa, que é furto, roubo, crimes que não envolvem tanta técnica investigativa, né? Geralmente um flagrante você consegue apurar. Mas as organizações criminosas são complexas e necessitam de técnicas mais apuradas, né, mais específicas, justamente para você conseguir entrar dentro dessa organização e ver a divisão de tarefas, a estrutura que está organizada, enfim. E a colaboração, então, é uma ferramenta que você consegue aí, tentar desmantelar essa estrutura de uma maneira mais fácil, né? Então, essa criminalidade moderna, né, que se fala é justamente isso, white collar crimes, né? Isso mesmo. Crimes do colarinho branco, que tem uma estrutura bem organizada, né, de difícil acesso às vezes, né, e a colaboração permite então que o órgão investigatório, né, o delegado de polícia, a polícia e também o Ministério Público consiga esclarecer essa estrutura. Não, doutor, agora nesse viés, né, o que eu indago é o seguinte, nesse tipo de crime usa-se todo, evidentemente quem vai cometer todo artifício possível, inclusive o artifício e o recurso tecnológico, né, no cometimento. Agora, na consolidação, evidentemente, agora eu te pergunto, como estamos, né, em termos também de sofisticação dos instrumentos investigatórios? O que acontece a gente tem na lei de combate às organizações criminosas outros instrumentos além da colaboração premiada, né? Temos a ação controlada, né? A possibilidade também da infiltração de agentes policiais e já outras práticas já eram previstas na interceptação telefônica, enfim. Práticas justamente para estar em compatibilidade com a criminalidade moderna, né? Que é essa criminalidade complexa. Então a colaboração premiada é mais uma ferramenta dentro dessas técnicas investigativas. Tá certo. Legal, meus amigos, momento muito bacana. Aliás, eu costumo dizer que é um momento de sucesso aqui no ADVJus. É a nossa estante jurídica. Confira. A estante do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Finanças na Advocacia. Planejamento, estratégia, controle e resultados. Autoria Adnilson Hipólito. Finanças na Advocacia. Editora Juruá. Mais uma obra para tirar da estante e consultá-la. Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde, por favor. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados.
Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meu colega advogado, professor universitário, o Dr. Renan Mandarino. A nossa pauta de hoje, colaboração premiada, novas perspectivas para o sistema jurídico penal. Doutor, nós estamos falando a respeito desse instituto tão importante atualmente para o Brasil e tem algumas correntes que elas são favoráveis, outras são críticas. É justamente quanto à eficácia penal para esse tipo de criminoso. É satisfatória, doutor, a apenação? Veja só, é interessante essa pergunta. O sentido da colaboração premiada é tentar justamente uma eficiência maior nas investigações, né? A ideia é justamente que num tempo menor eu consiga uma maior quantidade de informações dentro do inquérito policial, enfim, até mesmo processo, quando também é possível a colaboração premiada. Mas a ideia é um menor tempo e obter maiores informações, né? Certo. O grande problema da colaboração premiada, da parte mais crítica, né, é a questão das tensões que ela causa em relação ao sistema penal, né? Tensões principalmente às nossas garantias fundamentais, né? O nosso sistema processual penal é acusatório e nós temos as garantias dos direitos fundamentais que devem ser respeitados. E quando se elaborou essa colaboração premiada, por óbvio, várias garantias também tentaram ser preservadas, como, por exemplo, a necessidade de um advogado acompanhar, né, a colaboração, enfim. Mas, por outro lado, ainda assim gera grandes tensões com as garantias fundamentais, né? Outro exemplo é a questão do direito ao silêncio, né? Que o colaborador tem que renunciar, vamos dizer assim, né? Então já gera aí uma questão. Essa possibilidade também de ter que necessariamente confessar, enfim. Esses aspectos que geram essa tensão, né? De eficiência com as garantias fundamentais. Num sistema da colaboração premiada baseado aí no plea bargain, né, de norte-americano, anglo-saxão, e o nosso que é um sistema acusatório, né, que é mais, que preserva as garantias fundamentais. Né? Certo. Agora, assim, na sua visão efetiva, né, na visão efetiva a respeito, evidentemente, da colaboração premiada, o que o senhor vislumbra, né, principalmente no tocante à efetivação do retorno, a origem, né, dos bens ou dos valores aí que foram desviados? O retorno dos valores que foram feridos aí pela organização é exatamente um dos resultados, né, que o colaborador tem que proporcionar na investigação. Quando se efetiva a colaboração premiada ou se ajusta, né, o acordo da colaboração premiada, há diversos resultados que podem ser aí almejados. Um deles é justamente que ele retorne o valor que foi possivelmente desviado, enfim. Há outros resultados que podem ser alcançados, não necessariamente só esse, né? Por exemplo, informar quem é o autor, né? Até mesmo prevenir condutas criminosas se ele tiver conhecimento, dos participantes dessa organização, e localização da vítima, enfim. Um desses resultados é pré-requisito para que haja o acordo, né? Não basta só a vontade de fazer o acordo, tem que ter algo concreto, né, para fornecer ao órgão investigatório. Né? E me parece também que é bem importante, né, doutor, frisar ou destacar que em caso de uma omissão que vai ser constatado lá para frente que restou em prejuízo, quer dizer que vai trazer, sem dúvida, ali uma séria dor de cabeça para o delator. Exatamente, essa é outra previsão, né? A possibilidade de retratação do delator, do colaborador, né? Veja bem, isso é uma questão tormentosa, porque na realidade tudo que foi dito, né, ele pode mais para frente tratar e aí essa colaboração perde sua finalidade. O problema é que a informação já foi posta, né? Sim. E como o órgão acusatório, o investigatório vai manusear isso, que é complicado você poder fiscalizar. Mas, enfim, mais uma discussão aí em relação... E mesmo no caso depois de não ser mais aceita ou ser válida a delação premiada, aquilo que foi dito vai continuar no processo. Não, então, teoricamente não, né? Aquilo que foi dito, se houver retratação, não pode ser usado em detrimento do colaborador. Então,
Vamos supor, se ele fez a colaboração premiada antes do processo se instaurar, né, se iniciar, essa colaboração, então, sendo retratada, não vai mais poder ser utilizada, a confissão que ele fez também não vai poder ser mais utilizada. O problema é a informalidade, que eu digo no sentido de que ele já fez, deu a informação, e isso não vai impedir de o Ministério Público, né, poder investigar mais a fundo. Isso já foi divulgado, doutor? Exatamente. Se foi divulgado, né, não tem mais. É um dos jeito, problemas. né? É isso mesmo. Legal. Meus amigos, um momento importantíssimo aqui no ADV Jus. É o ADV Especial. Confira comigo. Olá pessoal do ADV Jus, bem-vindos! Hoje vamos falar sobre procuração em causa própria e negócio consigo mesmo. A procuração em causa própria, ressuscitada pelo Código Civil de 2002, diante das disposições do artigo 685, conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. O legislador perdeu boa oportunidade de acabar com o Instituto, que na prática é uma alienação disfarçada de mandato, compra e venda, cessão de crédito, feita em exclusivo interesse do mandatário, que pode alienar a terceiro ou transferir o bem ou direito para si sem necessidade de prestar contas, sendo irrevogável, afora valer mesmo em caso de morte. Logo, corresponde ao negócio feito e acabado a pagamento do preço e quitação. É, portanto, negócio jurídico com aparência de procuração, porque, em verdade, o mandatário passa a agir em seu nome e não em representação ao mandante. Na verdade, na procuração em causa própria, o vínculo entre mandante e mandatário não constitui uma relação típica de mandato, pela qual alguém recebe de outrem poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses, vide artigo 653 do Código Civil. Exige ainda, para sua lavratura, recolhimento prévio do imposto de transmissão, e os emolumentos são os mesmos da escritura com valor determinado. Assim, parece não haver dúvida quanto à natureza da procuração em causa própria, tratando-se de ato de alienação, a exemplo da compra e venda ou da cessão. Ao dizer que o legislador deixou passar boa oportunidade para acabar com o Instituto, justifica-se haver outro tipo de mandato a substituí-lo, com vantagem no próprio Código Civil, em seu artigo 117. Salvo se o permitir, a lei ou representado é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Verifica-se a semelhança com a cláusula em causa própria, pois o mandante permite ao mandatário negociar consigo mesmo, com a diferença que com a procuração em causa própria existe alienação, deixando de ser simples autorização representativa, enquanto que pela autorização contida no artigo 117, a alienação para o próprio mandatário poderá ocorrer ou não. O que se deve exigir para a hipótese é que a procuração traga em seu bojo a fixação do preço, para que não fique a critério exclusivo do procurador-comprador. O artigo 489 do mesmo diploma fulmina de nulidade o negócio em que a fixação do preço é de livre-arbítrio de uma só das partes e, embora não exista previsão de prazo, aconselha-se que seja este determinado para que a eventual desvalorização da moeda não venha a causar prejuízo ao mandante. Embora a semelhança não há como confundir os institutos, na procuração em causa própria, o mandato é irrevogável, há pagamento e quitação e prevalece mesmo com a morte, enquanto na procuração referida no artigo 117, os poderes podem ser revogados a qualquer tempo e não há pagamento ou quitação e revoga-se por óbito. Até mais, um abraço! Olha, meus amigos, você está comigo aqui no ADV Jus. Eu quero falar para você que além desse programa que nós estamos passando de forma inédita hoje, neste domingo, também na terça-feira, 22h30, você confere aqui na TV RP, Canal 9, o nosso programa, ok? É só você sintonizar. Mais um intervalinho, voltamos já já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis, venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Na quinta-feira, 12 de abril, 19h30, acontece na Casa do Advogado aqui de Ribeirão Preto a seguinte palestra: Juros bancários,
Aspectos Jurídicos e Financeiros. O expositor é o advogado Dr. José Eduardo Ruiz Nogueira. Juros bancários, aspectos jurídicos e financeiros. Prestigiem! Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje nós estamos recebendo o meu colega advogado, professor universitário, Dr. Renan Mandarino. A nossa pauta, colaboração premiada, novas perspectivas para o sistema jurídico penal. Dr. Renan, em tempos aí que vivemos, né, de Lava Jato, inclusive ela que trouxe aí para o domínio público, né, o termo colaboração premiada, vamos fazer justiça, né? Quanto à natureza jurídica, qual das três possibilidades, né, que o senhor, na sua visão, está sendo melhor aplicada ali, das três? A penal, processo penal ou na civil? Olha só, essa inclusive, já vou até adiantar que esse é um dos assuntos que eu estou tratando no artigo que eu estou escrevendo, que já escrevi, para um livro que a gente vai lançar aí, junto com o professor Luiz Flávio Gomes. Que nós vamos divulgar aqui no Vamos divulgar em breve. Obrigado, agradeço. Então, a natureza jurídica da colaboração premiada envolve vários critérios, né? Um deles é exatamente a natureza penal, processual penal ou civil, né? Penal, né, no sentido de que tem a redução das penas, o perdão judicial. Processual penal, porque tem um procedimento em que deixa de prosseguir com o processo penal. Ou civil, porque haveria então um contrato estabelecido aí, né, até mesmo de boa fé entre o Ministério Público e o acusado, né? O que tem prevalecido é que seria a natureza jurídica de processo penal, né? Mas uma outra situação me chama muita atenção nessa questão da natureza jurídica é se seria um meio de obtenção de prova ou um meio de prova. E esse tema que me instiga muito, né? Porque o Supremo já entendeu que se trata de meio de obtenção de prova no ato até mesmo de homologação do acordo de colaboração premiada. Depois de homologado, o colaborador vai prestar o seu depoimento, e aí sim seria meio de prova, com a produção da ampla defesa, o contraditório, etc. E então, a razão disso, gera a discussão de que não seria então como se fosse uma prova testemunhal, né? Eu discordo um pouco e acho que o intuito da Lei 2050 foi justamente se assemelhar bastante à prova testemunhal. Tanto é que ele presta o compromisso da verdade, o colaborador, né, do seu depoimento, e se ele mentir também sofre uma penalidade específica. É lógico que não é o crime de falso testemunho, como se fosse uma testemunha, mas eu digo que no sentido de que a lei tentou equiparar bastante a figura da testemunha. E aí a gente gera uma outra discussão da testemunha, a questão da sua subjetividade, enfim. Aí já dá um outro enfoque, né? Agora, quanto às prisões preventivas, né, doutor? É outro tema também bastante discutível aí. O MP, evidentemente, que é mais que favorável. E as defesas acabam aí se debatendo. Mas com a comprovação da eficácia em alguns casos aí, os julgadores vêm aplicando e às vezes exacerbadamente, né? E o que o senhor me diz? Olha só, a lei deixa claro que a colaboração tem que ser efetivada de maneira voluntária, né? O problema da prisão preventiva, da prisão cautelar, é que ela é utilizada de uma maneira para tentar forçar essa colaboração premiada, né? Os autores já se debatem muito sobre isso, e isso gera um tipo de uma tortura psicológica para o colaborador assim exercer o seu ato de informar o Ministério Público e participar dessa colaboração. Então, essa discussão, inclusive, já tem até um projeto de lei sobre isso, para tentar evitar que haja a prisão preventiva como forma de efetivar a colaboração premiada. Mas, por enquanto, ainda não temos nada concreto, né? Então, fica no bom senso do magistrado em decretar a prisão preventiva e, por outro lado, a vontade do colaborador de prestar os esclarecimentos. Ô, doutor, agora, essa pergunta aqui, inclusive, o pessoal sempre manda para a gente por internet, dependendo qual o nome que a gente coloca lá que vai ser entrevistado. No seu caso, provavelmente o pessoal aí que está fazendo concurso, né, o pessoal jovem que está terminando, quem sabe, o curso de
de graduação em Direito, né? Temos dois interessantes tipos de crimes. Estamos falando da delação premiada. O crime da denunciação caluniosa e o crime de falso testemunho. Como e por quem são cometidos, doutor? Então, exatamente na questão que eu havia tratado com relação à natureza jurídica, né, e essa questão de que se o colaborador seria uma testemunha ou não, né? Uns autores dizem, inclusive, que seria uma testemunha imprópria. Então, o colaborador, como ele presta compromisso da verdade, se ele faltar com essa verdade, né, ele pode responder por esse delito específico da Lei 2050, de denunciação caluniosa. Da denunciação caluniosa. Isso, específica lá do tipo. Agora, se ele... agora, a testemunha já não, né? Se ela mentir sobre os fatos ali constatados, ela presta pelo crime de falso testemunho, né? Porque ela está na qualidade de uma testemunha está compromissada, compromissada conforme a lei, né? Apesar de que o colaborador também está compromissado. Então eu trato dessa maneira paralela, tentando aproximar duas pessoas, o colaborador e a testemunha, né? Recomendável que ninguém minta lá, né, doutor? Recomendável que não minta. Legal, hoje eu falei com meu colega advogado, professor universitário, doutor Renan Pozella Mandarino. Nós falamos a respeito de colaboração premiada. Doutor Renan, nosso programa chegou no finalzinho, eu quero te agradecer imensamente em ter estado aqui comigo, foi uma grande satisfação te receber. Muito obrigado. Obrigado, Marcos, eu que agradeço, satisfação enorme estar aqui com você hoje. Obrigado. Tá certo. Legal. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever este programa. Na terça-feira, 22h30, ele estará na TV RP, Canal 9 da NET. Ou então você pode acessar o nosso site, que é o advjus.net. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. ADVJus, eu tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com o programa inédito. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.